Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Josué, que assumiu o lugar de Moisés, Deus é bem taxativo com ele. Eu não te ordenei, eu não falei para você ser forte e corajoso? Não temas, não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Irmãos, o que Deus falou para Josué, Ele fala para nós hoje. Não te ordenei ser forte e corajoso? É isso que Deus espera de nós aqui nessa terra. Jesus nos advertiu que teríamos tribulações, no mundo terás aflições, tende bom ânimo que eu venci o mundo. E é por isso que Deus, exortando a Josué, nos exorta hoje: ser forte e corajoso. E por que Josué tinha que ser forte e corajoso? Porque ele não estava sozinho. Porque tinha um Deus todo-poderoso com ele, o Deus dele. Hoje, irmãos, nós temos que saber quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? É um amuleto? É uma imagem de escultura? É uma figuinha? É um amuleto. Quem é o nosso Deus? É um Deus que está morto, que não tem poder para fazer nada? Ou o nosso Deus é o Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo, misericordioso, que veio em carne e morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou e que voltará para nos buscar? O nosso Deus é o eu sou todo-poderoso? Ou é um amuleto, uma Bíblia aberta que nós achamos que vai nos defender, vai nos proteger? O nosso Deus é o eu sou todo-poderoso. Quando Deus fala para Josué: o Senhor teu Deus está contigo. O Senhor, meu Deus, está comigo. O Senhor teu Deus está com você. Se o Senhor teu Deus for o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus vivo e ressurreto, o Deus trino e poderoso, o Deus que não erra, não tarda e não falha, o Deus que já venceu tudo, venceu a morte, venceu os demônios, já morreu, sofreu, morreu, ressuscitou, hoje está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus trino, o Deus que voltará para nos buscar. Quem é o seu Deus? Aqui, quando Deus fala com Josué, ele diz: tua vida, em outras palavras, está alicerçada no teu Deus. Em quem está alicerçada a tua vida? Na riqueza, no dinheiro, nas pessoas, nos status, nos cargos que você tem, nos ambientes que você frequenta? Em quem está alicerçada a tua vida? Quando Deus fala para Josué: o Senhor teu Deus, ele fala: a tua vida está alicerçada em mim. E eu sou a rocha que te sustenta. Eu sou o Senhor que te toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. Eu sou o Senhor que já venci tudo. Eu sou o eu sou, contra o qual não há poder. Esse é o Deus de Josué. Esse era o Deus de Josué. Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Quem é o nosso Deus? Irmãos, se nós temos o Deus de Josué como o nosso Deus, nós temos que ser fortes e corajosos, sabendo que em tudo estaremos amparados, em tudo estaremos guardados, protegidos, porque nós temos um Deus zeloso. E em tudo somos mais que vencedores em glórias por Cristo Jesus, porque Jesus já venceu tudo. Se você se sente fraco, a tua força é pouca. Mas por que a tua força é pouca? Você precisa analisar em quem você tem colocado a tua vida,
Em quem você tem colocado a tua esperança? Em quem você tem se firmado? Quem você elegeu para ser o seu Deus? Um Deus vivo e ressurreto? Ou um Deus morto que nada pode fazer? A escolha é nossa, irmãos. O nosso Deus é o Deus que abre os braços e diz: vem, fala comigo, eu estou aqui, bate a porta, abre, deixa eu entrar. Mas não nos força a aceitá-lo. Mas quando o aceitamos, nós temos que ter certeza, através da nossa fé, que nós estamos muito bem amparados, que nós estamos muito bem guardados. É que nem a parturiente, quando ela vai para ter o neném, a mãe, ela quer que seja aquele médico que ela escolheu, que acompanhou em toda a gestação, todo o pré-natal. E se por um acaso o médico não pode substituir por outro, acaba toda a confiança dela. Começa a nascer o temor, o medo. Será que vai dar certo? Meu médico não está aí. Porque ela coloca a confiança pela comunhão que ela teve nesses 9 meses com o médico que cuidou dela, ou a médica. Ela coloca toda a confiança nele. Claro que acima de tudo deve estar em Deus. Mas quem é o Deus dela? Quem é o seu Deus? E assim somos nós. Nós temos que colocar toda a nossa confiança naquele que está acima dos médicos, acima de tudo e de todos. No nosso Deus, o Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo e misericordioso. Nós temos que colocar toda a confiança nele. E quando nós colocamos toda a confiança no nosso Deus, se o seu Deus for o Deus de Josué, o Deus da Bíblia, o Deus trino e poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eu sou, contra o qual não há poder, toda a confiança tem que estar nele. Porque não há poder que sobrepõe o poder dele. E é o Deus que diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. É o Deus que tem um amor incondicional por você. Aquele amor que nós somos incapazes de imaginar, de materializar. É um amor muito forte, muito grandioso, que vem direto de Deus para nós. Então, quando nós sabemos que estamos guardados, protegidos por alguém assim, nós temos todos os motivos para sermos fortes e corajosos. E aí, por essa força, por essa coragem que vem do próprio Deus para nós, através da fé, da certeza de quem Ele é, da comunhão com Ele mesmo, nós para com eles, melhor dizendo, que vem tudo dele, nós vamos nos sentir fortes. E aí não nos é dado o direito de desistir das lutas, desistir da vida, lamuriar, reclamar. Irmãos, nós temos um Deus que nos ouve 24 horas, um Deus que está de braços estendidos para nos acolher, nos abrigar em seus braços 24 horas. Um Deus que não nega a palavra para nós, um Deus que não tampa os ouvidos para não nos ouvir, um Deus que não fala, aparta-te, vai. Não, é um Deus que fala, vem, arrazoemos, conversa comigo, sinta a minha paz, sinta a minha presença. E é isso, em outras palavras, que Deus está falando para Josué. Você tem que ser forte e corajoso, porque o teu Deus está com você. Onde quer que você for, 24 horas por dia, desde o ventre de nossas mães. O Deus de Josué está conosco, o nosso Deus. Se nós realmente fizermos dele o nosso Deus, ele estará conosco todos os segundos. Onde quer que andemos, o que quer que façamos, Deus estará conosco. Então, se nós confiarmos realmente nesse Deus, nós vamos ser sempre fortes e corajosos, por mais que doa, por mais que soframos, por mais que sejamos humilhados, por mais que sejamos machucados, nós vamos ser fortes e corajosos, nós vamos passar por tudo, até pela morte daqueles que amamos, que para mim é a dor maior que tem na face da terra. Perder alguém que a gente ama. Mas nós vamos ter que ser fortes e corajosos, e vamos ser, não na nossa própria força, mas porque nós temos junto de nós um Deus vivo, ressurreto, trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso, todo poder, contra o qual não há poder, que nos fortalece, que cuida, que sara. O Espírito Santo nos consola na hora da maior dor, que é quando perdemos nossos entes queridos. Ele vem e consola. Há um tempo de sofrimento, há um tempo de dor, o sofrimento fica a vida toda, mas é amenizado, é controlado pelo Senhor.
Porque Deus conhece a nossa estrutura. E Deus diz que não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então, quando estamos passando por sofrimento, nós temos que lembrar que tem alguém guardando e protegendo a gente, que não tem prazer no sofrimento de ninguém. Irmãos, não dá para desistir. Não dá para reclamar, lamuriar. Porque o nosso Deus é conosco 24 horas por dia, onde quer que andemos. Deus estava mostrando para Josué o porquê ele não poderia se apavorar, o porquê ele teria que ser forte, enfrentar de frente. Nós temos que enfrentar de frente os nossos problemas, nós temos que enfrentar de frente as circunstâncias, as situações que viemos vivenciar. Não nos esconder, não fugir, não desistir, irmãos. Não desistir. Soube anteontem que um menino de 14 anos se jogou de um prédio, suicidou-se. Que tristeza, que dor. Eu não conheço, mas é uma criança. Uma criança que se sentiu desamparada. Uma criança que não sabia que tinha um Deus para protegê-la, para guardá-la. Por isso que os pais ensinam a criança no caminho que deve andar e quando crescer ela não se apartará. Ensine a criança. Mostre o Deus verdadeiro para essa criança, para que ela seja amparada desde pequena e quando crescer não se aparte. Esse menino não conhecia o Deus de Josué, não conhecia o nosso Deus, porque os pais não conheciam. Ao contrário, os pais seguiam liberadamente ao inimigo de nossas almas. Você sabe quem é? Aquele que foi vencido lá na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ensina o caminho, Pai. Mas para ensinar o caminho que a criança deve andar, primeiro ande por esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Siga esse Deus vivo e ressurreto, trino poderoso, fiel, justo e misericordioso, que nunca te abandonará e te fará vitorioso em glórias por Cristo Jesus. Temos todos os motivos para ser fortes e corajosos. Então, quando estiver passando por uma dificuldade, para pensar a quem você entregou sua vida. Onde está alicerçada a sua vida? Quem é o seu Deus? É o Deus Todo-Poderoso? É o Deus de Josué? É o Deus da Bíblia? Ou é um amuleto? Ou é uma figuinha? Ou é uma Bíblia aberta? Ou é um Deus morto? Pseudo-Deus morto? A escolha é sua. Se você se firmar, se você firmar a tua vida, entregar a tua vida ao Deus de Josué, ao Deus de Josué e de José também, é o Deus da Bíblia, ao nosso Deus, o único Deus. Seja forte e corajoso, que nada você passará sozinho. O teu Deus estará contigo por onde quer que andeis, em cada segundo de sua vida. Amém? Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde. Muita proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Firme a tua vida no Deus vivo